Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Deixa eu colocar o cronômetro aqui. Aleluias. Glória a Deus. Estamos nesse mês falando sobre o Deus dos montes. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 4. Aleluias. Gênesis capítulo 8, versículo 4. E diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Amém? Sobre os montes de Ararat. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, esse capítulo 8 de Gênesis, desde o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, relata a história da Arca de Noé. Quem aqui não conhece a história da Arca de Noé? Todos nós conhecemos, né? É uma história ilustrativa, muito usada também, né, no meio infantil, né, no qual tinha um barquinho, no qual Deus separou os bichinhos, né, um macho e uma fêmea de cada espécie. E assim as professoras do Kids ensinam as crianças, né? E é uma história muito conhecida também em pessoas que não são, né, cristãs, porque é um dos milagres de Deus mais maravilhoso, né? Todo milagre é maravilhoso, mas ele tem as suas particularidades. E em Gênesis 6 relata que, vamos falar um pouquinho mais a fundo, que, né, a gente sabe que para criança a gente tem que às vezes dar uma como é que se diz, não uma enfeitada, mas assim, do que a realidade mesmo. Porque não dá para falar assim, ó, Deus se irou com o povo e exterminou toda a raça humana. A gente pode falar isso para criança, irmãos? Não dá, né? Então a gente dá uma enfeitada ali, os bichinhos, e Deus escolheu os bichinhos, e Deus falou com Noé, para Noé construir a arca. Mas, irmãos, a grande verdade é que o propósito da construção dessa arca é que Deus está virado com o tamanho da corrupção que estava a humanidade. Deus estava muito irado, irmãos. A grande realidade às vezes a gente tenta enfeitar, a gente tenta colocar alguma coisa na nossa mente não, mas a grande realidade é que a corrupção estava alastrada, estava tomando conta de todos, do coração das pessoas. Irmãos, eu sei que se a gente for parar para pensar, hoje em dia não anda muito diferente, né? Hoje a corrupção tomou conta dos corações. Eu compartilhei, né? Hoje teve uma reunião com as intercessoras de algo que eu vi na internet referente à pedofilia, que é uma coisa que mexeu muito comigo. E a gente vê a cada atrocidade que o ser humano é capaz. Isso é corrupção, irmãos. Corações corrompidos. E naquela época o negócio estava tão feio, irmãos, que Deus estava irado, Deus estava disposto a exterminar, a acabar de uma vez. E Deus, no meio de tanta coisa ruim, no meio de um povo corrompido, Ele achou um coração justo.
ele achou um coração íntegro. E foi esse homem, Noé, que ele escolheu para uma grandiosa e marcante missão: construir uma arca. Irmãos, quando a gente diz arca, né, a gente acha que aqueles, não, irmãos, é algo estrondoso, era algo assim, que precisaria, sabe quando você vê um edifício sendo construído, que um homem só não é capaz de fazer, né? Que precisa de vários homens, de vários materiais, de vários artifícios, de vários, para aquilo ser colocado em pé, irmãos. Só que Deus escolheu Noé para essa missão. E a Bíblia diz que durou-se muito tempo até a construção dessa grande arca, mas ele disse sim para Deus, e o propósito era maior do que aquela arca, irmãos. O propósito que Deus tinha nisso tudo era maior do que o tamanho daquela arca. E em todo o período da construção, irmãos, houve muita zombaria do povo. Olha esse velho aí, o que esse velho está construindo? Irmão, porque a Bíblia diz que quando Noé terminou de construir a arca, ele tinha 600 e poucos anos. Então ele era velhinho, irmãos. Não era novinho, não. Então a humanidade zombava: olha só esse velhote, o que esse velhote está construindo? Onde já se viu? Vá descansar, vá fazer um chá, vai fazer qualquer coisa. Muito zombaria, muito descrédito. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ele permaneceu firme. Irmãos, se você quiser detalhes dessa história, vai lá na sua casa, a partir do capítulo 6, eu estou dando um resumão aqui para você se situar do que a gente está falando. E ele permaneceu firme, irmãos, naquilo que foi dado para ele fazer. Irmãos, era tão gigante a construção, né, tão grande, tudo tão, né, que demorou um pouco para ficar pronta. Mas, irmãos, a Bíblia diz ali, Deus dá passo a passo de como ia ser a metragem, de como ia ser a altura, de como que ia ser a divisão da parte de dentro, de qual seria o tamanho da porta. Irmãos, Deus, ele deu os detalhes para a construção dessa arca para Noé. E além da construção, ele deu uma instrução: eu preciso que você e a sua família, você, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, que vocês entrem nessa arca e que você separe um casal, um macho, uma fêmea de cada espécie. Irmãos, devia ser bicho que a gente não consegue imaginar. Eu acho que devia, porque a gente pensa em animais grandes, mas a Bíblia diz que era todos os tipos de bichos, animais, ser vivente. Então a gente consegue ter uma noção que desde inseto, de ave, enfim, a Bíblia diz que Deus deu essa instrução, cada espécie de ser vivo. Então, que todas essas instruções ele seguisse para entrar nessa arca. E a Bíblia diz, irmãos, que quando todos entram na arca, eis que todos os tipos de fonte de água são liberados. Chuva, torrentes de chuva, a Bíblia diz que vinha água de tudo que é canto, de cima, de baixo, de lado. Você consegue imaginar o tanto de água que não deve ter sido liberado? É muita água, irmãos. E essas fontes jorraram fortemente por 40 dias. Segundo estudos, irmãos, a arca ficou fechada desde quando todos entraram até quando todos saíram. 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias fechados numa arca. E é aqui que eu queria me prender com vocês nessa noite, irmãos. Sobre o período que eles ficaram dentro dessa arca. Irmãos, eu queria que você se permitisse imaginar como se você fosse Noé, em tudo que eu for falando aqui. Porque muitas coisas a gente vai se familiarizar. A Bíblia, irmãos, não relata exatamente quantos animais tinha naquela arca, de número, se tinha 100, se tinha 200, se tinha 1000, mas devia ter muito animal, irmãos, de grande, médio e pequeno pequeno porte.
mas podemos imaginar que o número devia ser muito grande. E eu queria ressaltar algumas observações aqui que eu queria refletir com vocês nessa noite. Irmãos, eu parando para refletir Noé com sua família nessa arca, porque, como eu falo, quando a gente lê a história, a gente sempre vê beleza, a gente tem que ver beleza, porque a Bíblia é linda, é a palavra viva, é uma fonte, né, inesgotável de sabedoria, de conhecimento, mas a gente tem que, às vezes, trazer para a realidade algumas coisas, irmãos. Você consegue imaginar você passar 1 ano e 10 dias fechado num lugar com um monte de bicho com a sua família? O cheiro, o barulho, tantas coisas que poderiam incomodar eles. E o primeiro tópico que eu queria refletir com vocês é que naquele tempo, irmãos, não tinha relógio. Hoje a gente carrega relógio aqui, carrega relógio no celular, carrega, né? Você vê na parede tem relógio, na rua você vê tem aqueles relógios gigantes. Irmãos, naquele tempo não tinha relógio, não tinha calendário. Qualquer coisa que você vai fazer, você abre o celular, deixa eu ver aqui no calendário se a gente consegue. Mês de agosto, setembro, outubro, a gente tem esse acesso hoje. Naquela época não tinha. Ou seja, havia uma grande possibilidade deles não saber o dia e a hora das coisas. Eles não sabiam, eles não tinham controle do tempo. Você consegue imaginar você não ter controle do tempo? Alguém aqui já ficou, sabe quando você perde o celular ou vai para concerto? Que você não se sente perdido? Porque você não consegue, ou eu não tenho o hábito de usar relógio, irmãos, então eu uso muito o celular para ver horas mesmo. Porque eu tenho tique, eu preciso saber que horas são, eu preciso saber quanto tempo vai durar as coisas, eu preciso, se é 15 minutos, vamos 15 minutos, se é 1 hora, é 1 hora. Eu tenho esse problema com o tempo, irmãos. Agora você imagine, você está num lugar que você não tem acesso, você não tem noção se é 10 horas da manhã ou se é 5 horas da tarde. O tempo não passava, as horas não passavam. Eles sabiam que era noite porque escurecia, mas eles não tinham noção de tempo, de programação, irmãos. Não havia programação. Eles só tinham que ir vivendo um dia após outro. Irmãos, havia uma grande possibilidade deles estarem perdidos no tempo. Talvez, irmãos, eu e você se encontrem em um cenário semelhante ao de Noé. Um dia você disse sim para Deus, porque Noé disse sim para Deus. Havia um grande propósito, havia uma grande obra, havia uma grande construção. E Noé simplesmente disse sim para Deus. Na Bíblia não relata, irmãos, se houve questionamento, se houve pergunta, que Noé falou, Deus, mas quando? Mas Deus, se. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus encontrou um homem justo. A Bíblia é muito clara. E muitas vezes, irmãos, eu e você um dia disse sim para Deus. Deus te chamou, você disse sim. Sim, Jesus, sim. Sim, eu quero, sim, sim. Você abriu seu coração, você seguiu o que Deus entregou para você, você se entregou completamente, mas conforme o tempo foi passando, você olha para a sua vida, é como se você estivesse num oceano, e para todos os lados que você olha, você só enxerga água. Que é isso que acontecia com Noé. Ele olhava para cá, via água. Olhava para cá, via água. Olhava para cá, via água. Água, água. Muitos de nós podem se encontrar numa situação dessa, irmãos. Por onde você olha, você só enxerga água, você não sabe para onde você está indo, você não tem mais controle do seu tempo, tudo que você tenta pegar escorre pelo meio dos seus dedos como a água. Já tentou pegar água na mão?
Alguém já? Só eu? Obrigada. Irmãos, quem já não tentou? Abrir a torneira e ficar tentando pegar água assim, ó. Irmãos, não dá, ela escorre pelo meio dos nossos dedos. E muitas vezes eu e você temos esse sentimento de impotência, esse sentimento de fraqueza e esse sentimento de incapacidade. De nada parar nas suas mãos, assim como uma água. Às vezes você se encontra como Noé, que você olha para todos os lados e não vê uma saída. Segundo ponto, é possível também que algo muito precioso e raro naquela arca era o silêncio. Igreja, como controlar os barulhos ou todos os tipos de som que aqueles animais emitiam ao mesmo tempo? Como? Alguém aqui, de noite, quando você está tentando dormir, que vem... que você acende a luz e apaga... Não tira a nossa paz, irmãos? Você consegue imaginar vários animais com todos os tipos de sons fazendo ao mesmo tempo? Consegue imaginar? Irmãos, talvez você esteja igual Noé. Por onde você olha, por onde você se direciona, você só tem barulho. Só tem barulho, confusão. Irmãos, eu tenho um certo problema quando eu estou no meio de muito barulho, eu me perco, eu não consigo raciocinar, eu fico meio perdida. A idade, né, irmãos, vai chegando. Eu, quando era jovem, eu ia nos shows do David Keelan, Oficina G3, ficava na... Irmãos, falando, vou, né, passar aí um pouquinho da mensagem, eu lembro que eu estudava e eu falava, mãe, hoje tem show da Oficina G3. Quem conhece a Oficina G3 aqui? Tem uma turma que conhece. E eu lembro que eu falava assim, João, eu ia direto da escola para pegar o lugar da frente. Passava no terminal do Bairro Alto, comprava uma coxinha, comia aquela coxinha. E às vezes eu chegava 1h20 lá no centro, aquele que é tudo espelhadinho lá no centro. Círculo Militar. Foi anos lá no Círculo Militar. Irmãos, e eu ficava lá horas para ficar na frente, para curtir um show. Saía do show, assim, o ouvido assim, mas ia para casa assim, uau. Vocês acham que eu tenho coragem de fazer isso hoje? Muito barulho. Agora, você imagine Noé, irmãos, para todo lado que ele olhava só tinha barulho. Às vezes eu acho que quando ele ia falar com a esposa, se eu der comida pro leão? Não, eu dei pro tigre. Irmão, acho que devia ser assim. Porque devia ser um barulho estrondoso, irmãos. Às vezes a gente tem um filho, e um filho já enche a casa de barulho. Só eu? É ou não é? Barulho, irmãos. Barulho sem entender nada. Irmãos, muito de nós estamos no meio de tantos barulhos, de tanta confusão, que a gente não consegue mais entender nada. A sua mente está confusa, tudo está uma bagunça, a sua vida está uma bagunça, a sua vida está uma confusão, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, ninguém mais se ouve devido a tantos barulhos. O barulho nos impede da gente se comunicar, nos impede da gente se aproximar. O barulho nos impede de ouvir a voz de Deus. E muitos de nós estamos no meio do barulho. Irmãos, as nossas emoções se perdem no meio dos barulhos. A gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe se a gente está triste, se a gente está alegre, a gente fica irritado, irmãos.
Muitos de nós estamos perdidos no meio de tanta confusão. Muitos de nós estamos perdidos, que a gente não sabe mais quem a gente ouve, a gente não sabe mais quem a gente escuta, porque é tantas vozes, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você não sabe para onde você vai. O que eu faço primeiro? Porque está tudo tão bagunçado que você não sabe o que você faz primeiro para organizar. Isso é uma realidade, irmãos. Terceiro ponto. Isso aqui são 3 pontos que eu acredito que aconteceu com Noé. E que eu acredito que pode estar acontecendo com alguns de vocês nessa noite. Terceiro ponto. No meio de todo esse barulho, ainda ouvia-se os gritos de quem não entrou na arca. Gênesis 7:23 diz assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Ultimamente, irmãos, a última coisa que você tem conseguido fazer nesses dias é ter uma boa noite de sono e descanso. Os seus pensamentos têm permeado incessantemente naqueles que não entraram na arca. Naqueles que você falou, naqueles que você orou, aqueles que você aconselhou, mas que não te ouviu. A constante frase ou pergunta que vem sobre a nossa mente é: e se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse orado mais? E se eu tivesse gastado mais tempo, talvez não tivesse se perdido. E se eu tivesse insistido, talvez ele estaria aqui comigo na igreja hoje. E se? Irmãos, muitos aqui têm carregado uma culpa e uma acusação. A culpa e a acusação têm sido as suas companheiras diárias. Não temos aceitado muitos que estavam um dia conosco aqui e não estão mais. O que eu errei, aonde eu me perdi, aonde eu deixei de fazer. Os seus ombros andam caídos, tamanho peso que está sobre ele. O que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, que há muitos aqui que andam com a sua mente, com o seu coração cansados, sobrecarregados de tantas coisas que estão acontecendo, porque você já não está conseguindo mais controlar as coisas da sua vida. Muitos aqui estão vivendo um sentimento de impotência, cansaço e fraqueza. Muitos aqui perguntam o porquê que eu estou, o porquê que fulano está, e porquê que aquele que eu orei, que eu jejuei. Irmãos, muitas das nossas famílias, a gente queria que estivesse aqui com a gente, não está. É muito questionamento. A nossa vida, irmãos, a gente sabe que a gente está no propósito de Deus. Noé sabia que estava vivendo o propósito de Deus. Você sabe que você está vivendo o propósito de Deus. Mas quando você olha, você não vê saída para lado algum. Tudo que você pega na mão escorre. Você não consegue mais ter paz na sua mente. Para todo lado que você olha tem barulho, tem confusão. O Senhor falou sobre mentes perdidas, mentes cansadas, almas sobrecarregadas. Muitos aqui já não vê mais saída.
E assim, irmãos, eu estou dizendo que não é sobre você acreditar ou não nas promessas de Deus, não é isso. Não estou dizendo aqui sobre você acreditar ou não, de você estar vivendo o propósito de Deus, não é isso. Mas as coisas que vêm de fora estão te afogando de uma forma que você já não consegue mais ver solução. Tantos problemas, tantas dificuldades, tantas dores. Dormir, você já não sabe mais o que é dormir uma noite inteira de sono. Porque a preocupação, o desgaste, a dor, a frustração, a fraqueza, eu sinto cansaço, a impotência vem e te suga. Mas eu queria que a gente voltasse no texto que a gente leu no início. Gênesis capítulo 8, versículo 4. No dia 17, no 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Continua, Line. E as águas continuaram a baixar. Igreja, as águas já começaram a baixar. O Senhor está te trazendo para o monte do repouso nessa noite. O Senhor está trazendo você ao monte do repouso, no qual Ele quer trazer alívio para o teu coração, trazer paz, trazer calmaria para toda essa turbulência que você está vivendo. Assim como Noé, você, no meio de tudo isso, estão no lugar certo. Por mais que a arca parecesse um cenário de dificuldade, ele estava no lugar certo. Ele estava vivendo a vontade e o propósito de Deus. Eu quero dizer que você está no lugar certo. Todos que estão cansados e sobrecarregados, perdidos e sem direção. Eu tenho algumas palavras para vocês nessa noite. João 14, versículo 6. Jesus respondeu, João 14, 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a direção que você precisa. Ele é a verdade que derruba todas as mentiras que Satanás levantou sobre você. Porque no meio disso tudo, irmãos, Satanás, ele se aproveita da nossa fraqueza, da nossa impotência, para lançar mentiras na nossa mente. Mentiras de que você não vai conseguir. Mentiras de que você não é capaz. Mentiras de que você é um erro. Mentiras que você está no lugar errado. Mentiras que qualquer outra pessoa é melhor do que você. Mentiras em cima de mentiras. Jesus, Ele é o caminho que vai trazer a direção. E Ele é a verdade que vai derrubar todas as mentiras que Satanás lançou sobre a sua vida. Você crê nisso? Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. E diz assim: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ansiedades, preocupações. Sabe isso que tem tirado a tua paz?
Porque muitas vezes, irmãos, Deus nos dá o propósito, Deus nos dá a direção, Ele manda a gente fazer, mas muitas vezes Ele não dá todos os detalhes que vai acontecer, não. Eu e o Bispão, irmãos, quando a gente foi assumir a igreja, a gente sabia o endereço, né, amor? Que era no sítio cercado. Num bairro que eu, particularmente, nunca tinha pisado na minha vida. E eu sabia que era uma igreja do Templo das Águias. Era a referência que a gente tinha, né, amor? Mas quando a gente assumiu a igreja, a gente não fazia ideia de tudo que a gente ia passar, irmãos. Muitas vezes Deus vai te chamar para algo, mas Ele não vai te dar todos os detalhes. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez se Ele der todos os detalhes, a gente desiste de fazer. Porque tem coisa que não é fácil. Você acha que Deus falou para Noé, Noé, o negócio é o seguinte, você vai com a tua família, você vai separar, né, um casalzinho de ali, e 40 dias vai chover, e acabou a chuva, Deus deu ali o resumão. Mas Ele não falou dos detalhes. Ele não falou das dificuldades que teria dentro daquela arca. Ele não falou dos desafios, das percas. Ele não falou dos transtornos que deve ter causado, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, Deus não vai falar. Mas a gente tem que aprender a lançar nele o que está preocupando o nosso coração, irmãos. Porque Ele está cuidando de nós, Ele cuida de tudo, irmãos. E uma coisa que eu sempre falo, Deus, Ele gosta de ouvir, por mais que Ele sabe o que você está passando. Ele sabe. Mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Porque quando a gente fala, Jesus, está doendo. Jesus, eu estou preocupada. Jesus, eu acho que eu não vou conseguir. Jesus, eu preciso de ajuda. Isso mostra, irmãos, que você confia nele ao ponto dele solucionar o que você está precisando. Isso é dependência. Muitos de nós, às vezes, não falam nada, porque, Deus sabe. Ele é poderoso, Ele sabe, irmãos. Ele sabe dos detalhes. Irmãos, Deus te conhece tão bem, que Ele sabe desde o que você gosta de comer, do que você não gosta, daquilo que te dá alergia, daquilo que não te cai bem, daquilo que... Sabe coisas que a gente acha que sabe sobre os nossos filhos? Porque mãe e pai sabe quase tudo sobre os filhos, não sabe? Deus sabe tudo. Nós sabemos quase tudo. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe do que você gosta de comer. Ele sabe Irmãos, eu falo, sempre dou esse testemunho, né? Na época que eu e o Bispão passamos aí por uma dificuldade. Irmãos, uma coisa que a minha mãe me ensinou, isso é culpa dela, irmãos, não do Bispo. É culpa da minha mãe eu gostar de tomar banho com sabonete Dove. Foi minha mãe que me ensinou. Irmãos, sabe o que é tempo de escassez, irmãos? Você querer pegar um Dove, mas tem que pegar um France. E Deus é tão lindo, irmãos, que Ele mandava as pessoas entregar Dove na minha porta. Porque Ele sabe o que é importante para nós. Mas Ele quer que eu e você externe, Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu não estou conseguindo. Jesus, eu estou fraco. Jesus, me ajuda. Jesus, eu não estou vendo solução. Jesus, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. Ele está cuidando de você. Lance sobre Ele. Sabe o que é lançar? É quando você se joga no colo de alguém. Pega eu no colo, eu preciso de você. É sobre isso, irmãos. Filipenses 4, versículo 7. E diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Essa paz de Cristo, irmãos, excede todo entendimento. Ela guarda o teu coração, ela guarda a tua mente. Essa paz devolve o teu sono à noite. Essa paz te faz você ter um momento de silêncio no meio de tanto barulho. Porque eu entendo, irmãos, que tem muitas coisas que a gente não consegue ter controle. Mas essa paz, irmãos, muitos aqui têm sentido falta de paz. Essa paz de Deus, ela vai guardar o seu coração, cuidar do seu coração, ela vai tirar toda essa preocupação. O que eu entendo desse versículo é que como se fosse, a paz de Deus é como se fosse um remédio, sabe, que tira, sabe, toda a preocupação. Sabe quando você está com aquela dor aguda, que você toma aquele remédio, questão de 15, 20 minutos, a dor aguda some? A paz é esse remédio, irmãos. Você toma, ela vai direto lá onde está tirando teu sono. Ela vai direto lá onde está tirando, que tem gerado preocupação, que tem gerado ansiedade, que tem gerado você não acreditar mais nas coisas, que tem gerado você ter chorado tanto, tem gerado você não acreditar mais em nada, não acreditar no seu casamento, na sua família, não acreditar mais que as coisas são possíveis. Essa paz que excede todo entendimento, ela vem para curar o teu coração, ela vem para tratar a sua mente e fazer você passar por tudo isso. Fazer você olhar pela janela da arca. Você pode até ver o oceano para tudo que é lado, mas você sabe que o dia 17 do 7º mês está se aproximando, que a arca vai repousar. É essa paz, irmãos. É você olhar pela janela, você está vendo água, mas a certeza do teu coração é que a água vai baixar. E que muito em breve você vai estar pisando na terra firme, naquilo que o Senhor prometeu para você. Que muito em breve os seus pés irão pisar naquilo que o Senhor prometeu para você. Entenda, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Oh, aleluias. O Senhor está trazendo você para o monte do repouso nessa noite. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus está falando para você. Você está cansada e sobrecarregada? Vem a mim. Isso que você está passando está difícil? Vem a mim. Irmãos, porque esse sentimento de impotência, fraqueza, esse sentimento de inutilidade, esse sentimento de comparação, afunda a gente. Esse sentimento de que você olha à volta, todos estão dando, aparentemente, irmãos, porque muitas coisas é fruto da nossa imaginação, sabia? Muitas vezes a gente olha ao redor, está todo mundo dando certo, Pet. Está todo mundo felizão, todo mundo prosperando. E eu aqui. Mas Jesus, Ele está falando nessa noite, tudo que está sobrecarregando você, tudo que está cansando a sua mente. Irmãos, porque não é só cansaço físico, é cansaço da mente. O Senhor Jesus falou muito claro hoje para mim que tem pessoas que estão com a sua mente sobrecarregada. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
eu os aliviarei. Jesus está falando, eu os aliviarei.